pequeno passo à autossustentabilidade. Você pode colocar isso aqui em sanduíche, em macarrão, é uma coisa maravilhosa, deliciosa. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço, qual é o processo para eu ter cebolinha o ano todo. Vai sair o saborzinho, porque o nutriente que você está procurando, na verdade, é dos ossos e não necessariamente... Oi, friends! Boa tarde! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez nós vamos falar sobre comida. Eu mostrei um pouquinho para vocês no último vídeo a respeito do que a gente costuma fazer em relação às nossas compras. As comprinhas básicas da semana, que é fruta, carninhas de sanduíche. Friends, toda hora eu tô coçando o olho, não reparem. A primavera tá chegando aqui, eu tenho pra mim que a galera que tem alergia vai começar a sentir, porque eu tô sentindo uma pequena coceirinha nesse olho. E eu não tenho alergia. E eu espero nunca ter. 24 anos de América e eu não tenho alergia. Eu não vou ter alergia, people! Mas, então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um passo, diríamos, né? Um pequeno passo à autossustentabilidade. É lógico que é impossível você ser 100% sustentável, né? Autossustentável. Gostaria muito de ser, mas eu tomo pequenos passos para eu depender menos e menos de supermercado lá fora. Por exemplo, coisas que eu posso fazer dentro de casa, coisas que eu posso estocar para o inverno, tudo isso eu já tenho assim o costume de fazer e cada ano que passa eu vou melhorando um pouquinho, lógico, né? Ninguém já nasce sabendo. Por exemplo, esse ano eu gostaria de plantar cebola. Muita cebola, muita cebola. Eu queria ter um rio de cebola. Por quê? Porque cebola é um dos itens que eu mais uso na minha casa. Cebola e alho. O alho, infelizmente, já passou do tempo. Eu teria que ter plantado no início do outono, ano passado. Até novembro eu poderia ter plantado, mas eu me enrolei. O nego ia comprar as cabeças, né, de alho no Amazon, mas aí eu falei com ele, não, vamos procurar um fazendeiro na Redondeza, e acabou que eu não fui buscar. Então, assim, a culpa foi 100% minha, eu procrastinei, e aí nós não plantamos o alho, ou seja, esse ano não tem colheita de alho. Mas agora, no final de 2025, quando chegar o outono, se Deus quiser, e ele há de querer, eu vou fazer o plantio do alho. Porém, a cebola dá para começar a plantar assim que tiver o último congelado, né, que eles chamam aqui de frost, a geada, a última geada. Quando passar a última geada, eu já posso correr plantar as sementes de cebola lá fora para poder colher na época do outono. Então, a minha intenção é fazer isso. Eu aprendi um pouquinho ano passado. Ano passado eu plantei tudo muito pertinho e aí elas até deram umas cebolinhas assim mais ou menos desse tamanho. Eu, ano retrasado, plantei cebola. Só que o que eu fiz? Eu plantei cebola, eu fiz mudinha dentro de casa e aí eu peguei e transplantei. Acontece que a cebola não pode ser transplantada assim, ela tem que ser direto na terra, então não nasceu nada. Ano passado, eu fui lá e plantei do lado de fora, até plantei na época, não, eu plantei um pouco atrasado, mas eu plantei muito misturado, muito perto uma da outra, e aí elas cresceram de um tanto assim, elas estavam subindo uma na outra, então aprendi minha lição, eu vou dedicar um espaço maior do canteiro, né, para elas, e aí eu quero ver se eu planto. Chega de falar de cebola, vamos lá para baixo, eu vou mostrar tudo para vocês que eu já fiz, que eu faço, que tá acabando, quais são os planos para esse ano. Vamos lá para baixo e vamos conversar a respeito, ok? Let's go. Friends, aqui vocês podem ver algumas coisas que eu fiz esse verão, né, no final do verão. Eu consegui ter bastante tomate para fazer molho de tomate. Por exemplo, esse aqui... Eu não anotei quando eu fiz, mas foi bem no finalzinho do verão. Então, a forma que eu decidi fazer foi assando, tirei a pele,
bati tudo, tirei semente. Como eu tenho também bastante manjericão, eu jogo uma folha de manjericão bem grandona e venho e preencho com o molho. Dá para notar aqui um pouco de diferença, porque esse aqui foi só tomate puro e já esse aqui, ó, eu usei alguns temperos como cebola, que eu assei junto, então acabou que ficou um pouquinho mais claro. Esse aqui é bem o extrato mesmo e esse aqui já é um molho mais temperadinho. Eu já só tenho só 2 agora. Eu faço também pesto, me restam só 2 de novo. Esse aqui é feito de rúcula e manjericão. Esse aqui também, eu sempre gosto de fazer de rúcula com manjericão. Eu tenho receitinha no meu Instagram, mas provavelmente esse ano, quando eu fizer mais, eu vou gravar um vídeo para vocês como que faz pesto. Você pode colocar isso aqui em sanduíche, em macarrão, é uma coisa maravilhosa, deliciosa. Eu também tive muita vagem, como vocês viram, nem comemos. Eu também congelei algumas e aí fiz canning dela. É como se fosse uma vagem enlatada. Você pode adicionar em salada, em arroz, em sopa. No supermercado indiano, esse ano, quando o verão estava já acabando, eu encontrei morango numa promoção muito boa. Então, ao invés de comprar geleia pronta, eu fiz, né, geleinha de morango, que ainda tenho também um tanto bom. Vou subir com um, porque o Benjamin come muito geleia com pasta de amendoim no sanduíche. E eu já gosto com manteiga. E a minha cunhada ganhou da vizinha mini peras, que foi o que eu fiz essa geleinha de pera com canela, que por sinal, gente, ficou maravilhosa. Ela, para os passarinhos não comerem a pera lá do quintal dela, ela colheu as perinhas tudo miniatura, era desse tamanhozinho assim. E aí minha mãe me falou, passasse na água quente, né? Que fervesse elas, e aí eu fiz a geleia, botei canela e cravo, e ficou, gente, ficou incrível, ficou um doce, na verdade, né? Olha aí. Então, essas aqui são as coisas que eu consegui fazer da minha própria horta, ou que eu ganhei esse verão. Uma outra coisa também que nós tivemos em grande fartura foi pepino, e aí eu fiz pickles, e esse vidro aqui a gente comprou uns anos atrás, era muito comum comprar vidros assim de pickles e aí agora eu comecei a fazer. O problema com pickle é porque o pickle do supermercado contém conservante, que mantém ele crocante. E quando você faz o caseiro, ele não fica crocante. Então, assim, não sei se a galera vai gostar de comer. Esse aqui, se eu não me engano, foi de 2023. Eu acho que sim, gente, foi de 2023, nem foi de 2024. Ai, minhas canelinhas de velha. Ok, friends. Uma outra coisa que nós fizemos 2 anos atrás, esse ano que passou não fizemos, mas vamos fazer esse ano agora, que tá entrando, de 2025, foi criar nossas próprias galinhas para comer. Não tô falando de galinha poedeira, mas galinha que engorda mais rápido e que a gente processa ela no quintal e aí ela vem aqui pro freezer. Então, eu ainda tenho um último saco aqui, eu vou mostrar para vocês. Se eu não me engano, são ossos para eu fazer caldo de ossos, né? Que eu salvei também as carcaças, porque depois que a gente tira ali o peito, né? Eu salvei essas partes, porque eu cortei igual do supermercado. Coxa sobre coxa, o peito. Alguns eu deixei com pele, outros eu deixei sem pele. E aí essas carcaças eu salvei para poder fazer caldo de ossos, né? Lembrando que eu compro galinha velha, né? Galinha caipira na fazenda. Agora nós estamos na fase de começar a comer as nossas mais velhas, porque elas já não estão mais botando. Mas geralmente a gente compra na fazenda, porque uma galinha para ficar velhinha, ela vai levar 3 anos praticamente, né? Que foi o que levou a nossa. Essas quando a gente corta, pica ela inteira, né? E aí come frango com quiabo, galinha com quiabo, galinha... Vocês entendem, galinha caipira por inteiro. Mas quando é o franguinho para fazer assim no dia a dia, eu gosto de separar e cortar bonitinho igual do supermercado. Então deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o saquinho que eu falei com vocês, o último que tem. Tá vendo? Dá de ver aqui um ossinho. São carcaças aqui. E aí daqui eu faço um caldo de osso. Tem também aqui uns pedacinhos da última vez, esse aqui que era para eu fazer o caldo de osso. O nego cozinhou e comeu, porque tem também aqui o pescoço, que eu salvei tudo junto. Então, você pode fazer um sopão ou então fazer o caldo de ossos, tanto faz, ou dividir. Esse é o último saco que eu tenho. Então, friends, a respeito da galinha,
a gente tem tanto a galinha que coloca, ou que bota o ovo, né, que a gente come, que a gente consome o ovo, e o que sobra a gente vende. Nós temos a nossa clientela, como vocês sabem. E aí nós criamos também nossos próprios frangos para nosso, qual é a palavra que usa? Consumo. Ah, garota! Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Aqui são os caldos de ossos que eu faço sempre, que eu falei com vocês. Só porque eu falei, olha lá, ó, outro pickle. Não sei o que ele tá fazendo aqui na garagem, mas tudo bem. Nessa geladeira da garagem, eu tenho aqui sebo, que eu compro no supermercado, para eu fazer gordura de boi. Friends, eu gosto do tallow, né, que aqui chama tallow, que é o sebo. Porém, o nego não é muito fã, ele consegue sentir o sabor, então ele prefere a banha de porco. Imagino eu que essa vai ser uma das últimas que eu vou fazer, e aí não vou mais mexer com isso. O nosso milho brasileiro, ele não costuma ter o ano todo, né? O milho normal até que chega o ano todo, é importado, mas o nosso milho brasileiro tem uma fazenda que planta aqui perto da nossa casa, e aí o nego vai lá e compra um saco de estopa bem cheio, e aí a gente também processa. Aqui tem ele assim, e aqui nós já tínhamos ralado ele na máquina, e aí a gente faz o que o mineiro chama de angu de milho verde, ou então o curau, né? Quando a gente faz galinha, a gente come com esse milho. Outra coisa também que eu congelei inteiro e que dá super certo é o jiló. E esse aqui, pelo visto, ficou abandonado, olha só. Porque esse aqui não é dessa última safra. Essa última safra nós não plantamos jiló. Então esse aqui deve ter sido de 2023. Na hora de fazer tem que pôr ele inteiro assim na panela, direto do congelado, e aí ele dá super certo. Eu tive muitas e muitas abobrinhas verdes, em exagero. E aí, o que eu fiz? Fiz esses macarrãozinhos, até tentei fazer do jeito que eu falei que eu fiz o jiló. Eu tentei fazer ele rápido de jogar na panela quente, mas ficou bem murchinho. Eu vou estar usando para fazer um bolinho. Tem um bolo que eu faço, posso até fazer um dia aqui e postar a receita para vocês. Ele é muito delicioso e é a base de abobrinha verde. Tem receita no meu Instagram também já. Aí eu tenho ainda mais esse grandão aqui, ó. E dá também para colocar em sopa, né, friends? Não necessariamente fazer ele como um macarrãozinho que eu tinha a intenção, mas dá para colocar em sopa. Olha só, não é lugar de estar aqui, eu achei. Oba! Aqui eu tô fazendo a janta, eu tô fazendo um arroz com carne moída. E essas ervilhinhas aqui, ó, ervilha não, como chama? Vagem, são também da horta. É o último saquinho que eu congelei. Eu colhi, lavei, piquei e congelei. E olha aí, ó, um pouquinho que ficou aqui agora, eu acabei de colocar, já tá macio. E aí eu vou cozinhar ela nesse arroz com carne moída. Outra coisa que eu faço, friends, é o seguinte: uma vez ao ano eu compro cebolinha num supermercado indiano, porque é bem baratinho. Eu compro em grande quantidade, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, qual é o processo pra eu ter cebolinha o ano todo, mesmo com o inverno dos Estados Unidos. Eu corto aqui esse pedacinho, coloco na água. Aqui eu usei uns 3 dias atrás, 4, e já começou a crescer. Quando esquenta o suficiente lá fora, eu transplanto. E aí eu vou colhendo, eu vou cortando sempre elas pequenas, trago pra casa, lavo tudo, congelo, pico primeiro, congelo, e aí eu tenho congelado sacos e sacos de cebolinha, então eu posso passar o inverno todinho sem comprar, sem gastar e usando da minha própria horta, que eu sei que é orgânica. Friends, a respeito do caldo de ossos, a forma que eu faço para ser mais assim eficiente, quando eu tenho os ossos, né, do frango, igual eu mostrei para vocês lá embaixo, eu vou usar aquilo. Caso contrário, vamos dizer que eu faça um frango inteiro assado. Depois que a gente terminar de comer, aquela carcaça todinha que foi ali assada, eu não vou jogar aquilo fora. Eu vou fazer o caldo de ossos. Da mesma forma, quando eu descasco cebola, quando eu descasco alho, ou quando eu descasco cenoura, alho poró, salsão, tudo isso eu tenho um saquinho que fica dentro do freezer aqui na minha geladeira e eu lavo, lógico, né, tudo, e congelo. Na hora de fazer o caldo de ossos, não precisa ficar bonito. Eu vejo muita receita na internet onde as pessoas vão lá e usam uma cenoura inteira
ou usa uma cebola inteira e vai gastar aquilo ali. Vai sair o saborzinho, porque o nutriente que você está procurando, na verdade, é dos ossos e não necessariamente dessas verdurinhas. Então, assim, o que você quer dessas verdurinhas é só o sabor. E o sabor, a casca tem. Então, eu salvo essa casca, eu não gasto nenhum dólar, porque a cebola eu usei para cozinhar, por exemplo, e eu vou só usar a casca. Vai ficar salvo no meu freezer e na hora de fazer, eu só tiro ali um tanto, deixo o resto lá e volto a colecionar de novo. A carcaça é de um frango que eu já comi. Eu já vi gente que para fazer um caldo de osso vai usar um frango inteiro. Se você puder usufruir aquela carne, tudo bem, mas para desperdiçar eu não consigo processar muito na minha cabeça. E a outra coisa também que eu faço é comprar, quando eu faço algum tipo de carne de osso assada também de boi. A de boi é um pouco mais complicado. Às vezes compro o osso especialmente para fazer o caldo, porque não tem muita carne que você consome com o osso, né? Principalmente que tenha o tutano. E agora, o último, mas não menos importante, meu cheiro verde. Estou no último saco, como vocês podem ver, de cebolinha. Acabou tudo. Ano passado, eu mudei a minha horta de ervas para perto aqui da deck. E aí eu plantei flores em volta. A flor tampou as minhas ervas e aí não rendeu o tanto que tinha que render. A sorte é que de 2023 para 2024 eu juntei muita salsinha e cebolinha e deu para 2 invernos inteiros. Porque durante o verão a gente vai usar fresco lá de fora. Só que o que eu costumo fazer é o seguinte, eu pego, por exemplo, todos os pezinhos de cebolinha, eu vou cortar bem rente embaixo, depois que tá grande. Eu deixo ali uns 2 pés para o consumo da comida durante o verão. Porém, o resto eu lavo, pico e congelo dentro desses sacos aqui e jogo no freezer. Quando chega o inverno, eu não compro um negocinho de nada. Esse inverno, no finalzinho agora, eu precisei comprar salsinha, né? Como eu disse para vocês. E agora nós já estamos começando a comprar cebolinha, que é para poder plantar para esse ano. Eu falo ano que vem, gente, mas é esse ano. Quando eu digo para o próximo, eu quero dizer para a próxima colheita, né? Para a próxima plantação. E eu creio que por hoje é isso, friends. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que nossa conversa está chegando ao fim sobre autossustentabilidade, sobre o aprender a fazer as coisas. Tem muita coisa que eu tenho aprendido a fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O mundo anda muito incerto. Então, o meu conselho para você é aprenda a fazer as coisas. Aquilo que a sua vovozinha, a sua bisavó costumava fazer, aprenda a fazer. Porque se você só depende do supermercado, se você só depende de outras pessoas para te alimentar, em uma crise, em um desespero, o que vai ser da sua vida? Então, o nosso mundo, como eu disse, ele anda muito incerto, anda muito assustador, muita coisa acontecendo. Eu que sou cristã, eu gosto de acompanhar baseado na Bíblia. Então, assim, eu quero aprender ao máximo a fazer as coisas com as minhas mãos, por mim mesma. Nunca tinha encostado em frango na minha vida. Quando nós fizemos esse processo do frango, foi assim, aterrorizante para mim, mas eu enfrentei os meus medos e deu super certo. Depois eu já estava assim, acostumada, limpando, cortando, enfiando a mão. Foi assim, uma coisa incrível, foi uma experiência incrível, que não tem como ninguém roubar esse aprendizado de mim. As pessoas podem roubar tudo de você, menos aquilo que você aprende, que você sabe. Então, esse é o meu conselho para você hoje. Comece a fazer alguma coisa. Aprenda a plantar. Quando eu comecei a plantar, eu comecei dentro de um apartamento, na varandinha. Eu plantei, eu lembro, um pezinho de tomate, um pezinho de pimentão. E é aí que a gente começa, né? A gente tem que começar em algum lugar. Que seja para você plantar suas próprias ervas. Principalmente quem está no Brasil, que não tem que preocupar com as estações, com ter que congelar e guardar para o inverno, essa loucura toda que a gente tem que fazer aqui, porque nossa horta, como vocês viram no início do vídeo, tá seca, esturricada. Mas um beijo, friends, ficam com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô fazendo esse vídeo numa terça-feira, mas vai sair na sexta, então tá chegando o final de semana. Aproveite o seu dia, descanse, aprenda algo, vai fazer o seu amor multiplicar. Bye!